Irmãos, hoje é o domingo, dia 17 de maio de 2020 e eu quero começar a nossa palavra de hoje lendo com os irmãos o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O início do versículo 4 nós ainda não podemos neste momento cumprir, mas tudo que esse salmo diz vem confortar e enriquecer a nossa vida espiritual. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Isso nós ainda não estamos podendo fazer, mas render-lhe graças e bendizei-lhe o nome, isso nós vamos fazer sempre. Quero deixar com os irmãos para essa semana 2 hinos também. 184, Vindo sombras escuras, os irmãos conhecem, e o 419, Pelo vale escuro seguirei Jesus. Passem a semana lendo, cantando esses 2 hinos. Versículo para ficar no coração dos irmãos durante esta semana. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 16, a primeira parte do versículo 9. Diz assim: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Esse é 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a primeira parte, que eu vou repetir. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que seja esse o versículo para a nossa meditação durante a semana. Hoje é o 3º domingo, é o domingo da missão, domingo missionário, domingo onde nós levamos nossas ofertas ao santuário, onde faríamos o lanche de missões, mas como não podemos fazer isso, guarde a sua oferta desse mês de maio, porque graças a Deus nós temos conseguido manter em dia o nosso compromisso com os nossos missionários. Também em relação aos dízimos, em relação à colheita, quanto aos dízimos, os irmãos que estão depositando na conta, isso tem sido muito bom. Os irmãos que estão fazendo transferência também. Os irmãos que podem ir à igreja no domingo, todo domingo pela manhã, o presbítero Sérgio está lá de 9 ao meio-dia. Isso também nos ajuda muito. É importante que o irmão leve o seu dízimo, ou não podendo depositar nem levar, guarde, porque as despesas continuam, nós estamos procurando dar conta e é importante que cada um de nós seja fiel com o Senhor, seja fiel com a igreja do Senhor. O que mais? Continuo dizendo aos irmãos que orem uns pelos outros, cada um orando pelo outro, orando pelos irmãos. Também é importante que você aproveite esse tempo para o nosso cultivo pessoal, momento de ler a Bíblia, de meditar na palavra, de orar. Façam isso. Culto doméstico, separe um momento do dia, já que estamos em casa, uma grande parte nós está trabalhando, vamos fazer também o culto doméstico. Isso também é muito importante.
que mais? Comuniquem-se durante a semana, ou telefonando, ou pelos grupos, ou por WhatsApp, seja como for, façam contato uns com os outros, porque isso também é muito importante para mantermos-nos unidos. Nós não estamos reunidos, mas estamos unidos. Isso é importante, unidos no Senhor Jesus. Agenda da semana. Amanhã, segunda-feira, nossa irmã diaconisa Lília deverá estar colocando uma mensagem para que você possa ouvir também e se enriquecer. Na terça-feira, a Denise vai estar fazendo o estudo bíblico que seria feito no santuário. Quarta ou quinta, a Elane deverá estar também em ação. E nessa sexta-feira é o nosso irmão Elmo que vai estar trazendo uma palavra para nós, para a igreja. Na sexta-feira que passou foi o nosso irmão diácono Paulo Viana. E nessa que vem agora é o nosso irmão Elmo. Muito bem, dito isso, eu quero pedir ao irmão que abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 1. E vamos tirar daí alguma lição, algumas lições, alguma mensagem que venha confortar, que venha enriquecer também a nossa vida. Filipenses, capítulo 1, o pastor vai ler os 2 primeiros versículos e depois vamos para o versículo de número 12. Filipenses 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, a graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E agora versículo de número 12, que diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. De tantas lições que podemos tirar daqui, eu quero passar para os irmãos, aí mesmo na carta aos Filipenses, alguns versículos, destacar e tirar deles as lições. Paulo está preso
provavelmente em Éfeso ou em Roma. É certo que ele está preso. Está preso por quê? Por pregar o Evangelho. Filipenses 1, versículo 14, está dizendo aí: a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas. Ele estava preso e estava algemado. Isso é a primeira coisa para a gente pensar. Então a situação do apóstolo qual é? Preso. O pastor está preso por pregar o Evangelho. Os irmãos depois podem ir lá em Atos capítulo 16 e verificar quando ele e Silas foram presos, foram chicoteados, tiveram o pé amarrado no tronco e durante a madrugada o Senhor agiu, abençoou e o carcereiro de Filipos se converteu. Então essa é a primeira coisa a pensar. Paulo está preso. Uma segunda coisa para pensar é que Filipenses é considerada a carta da alegria. Não menos que 11 vezes Paulo fala de alegria e regozijo, mas o fato, eu quero falar para os irmãos, que não lhe faltavam motivos para ele estar triste. Tinha tudo para estar triste. Por exemplo, está preso, não pode andar. Nós temos falado, brincando às vezes uns com os outros, que nós estamos presos sem ter feito nada e tal. A situação de Paulo era prisão mesmo. Nós estamos dentro de casa no momento sem poder sair. Porém, Paulo estava literalmente preso, algemado. Isso era um motivo de tristeza. Outra razão também para ele não ficar alegre é a falta de recursos, falta de dinheiro. Ele lá longe, tão distante, ou Éfeso ou Roma, seja onde for, distante de Jerusalém. Essa é uma outra razão, distante da sua cidade, de Jerusalém, distante da capital de Israel. E isso era um motivo também que serviria de tristeza. Prisão, poucos recursos, distante. Há uma outra razão, o irmão que o auxiliava, que o ajudava, Epafrodito, ficou doente. Quase morreu, e Paulo ainda sofreu por isso, e ele vai colocar aí nos capítulo 2, de 25 a 28, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, a tristeza passava por perto de Paulo. Não lhe faltava razão para ele estar doente. E ele termina esse pedaço do texto dizendo: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este. Daqui a pouco vou voltar nesse versículo. Então, uma segunda questão é essa, é pensar, não faltavam motivos para ele estar triste, mas na realidade ele está escrevendo uma carta onde o que ele mais fala é de alegria. Terceira questão para levantar para os irmãos. E como é que ele estava? Parado, inativo, preso, algemado, nada. Veja aí o versículo de número 13 do capítulo 1, como é que ele estava? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, toda a guarda pretoriana do pretório, onde morava o César, onde morava o dirigente maior, tomou conhecimento de que o pastor estava preso e de que ele estava lá testemunhando o nome de Jesus. Ouviram do Evangelho porque Paulo estava preso e nem algemado ele calou a sua boca. Essa foi a situação de Paulo preso, algemado, continuando a obra. Isso é uma lição para nós. Nós estamos dentro de casa, não podemos sair, nem por isso vamos ficar inativos, sem orientar alguém, evangelizar alguém, aconselhar alguém, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, porque nada vai nos impedir de testemunhar o nome do Senhor Jesus. Bom, dito isso, queria mostrar agora alguns textos dos irmãos que falam da alegria,
De onde Paulo está tirando a alegria? E aí, com a sua Bíblia na mão, vamos começar no capítulo 1. Qual é a causa da alegria? Todos esses motivos de tristeza são externos. Prisão, Epafrodito doente, Jerusalém longe, falta de recursos, são motivos externos. E o motivo da alegria é interno, irmão. Está alegre por Jesus, está alegre por Cristo, mesmo preso, está alegre. E aí vamos lá, no capítulo 1, no versículo de número 4, olha como ele começa: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele orava pela igreja de Filipos, pelos filipenses, com alegria. A prisão, as algemas, nada disso impedia. Um outro texto também importante para o irmão ver é o versículo de número 18. Mesmo preso, sem poder fazer nada, ele diz assim no versículo 18: todavia, que importa? Que importa estar preso? Que importa que alguns estão fazendo coisa errada? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, me alegro, sim, sempre me regozijarei. Qual é a razão da alegria? Cristo, pregando o nome de Cristo. Veja mais, veja aí o capítulo 2, o versículo 2, mas eu vou ler o 1 e o 2, 2, 1 e 2, versículo 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em toda a igreja, todos os crentes da igreja de Vista Alegre e das demais igrejas, todos buscando comunhão, buscando entendimento, orando uns pelos outros, e isso completava, os crentes de Filipos, vivendo assim, completavam a alegria do apóstolo. Mas veja mais, isso é o capítulo 2, versículos 1 e 2. Agora, o irmão vai no versículo 17, aí mesmo, versículo 17 desse capítulo 2. E nesse versículo 17, e depois, logo em seguida, eu vou ler o versículo 18, estão juntos? Paulo diz assim, olha aí, de novo a alegria: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Traduzindo esse versículo, libação era aquele vinho que se derramava sobre alguns sacrifícios lá do Velho Testamento, dos tempos de Moisés. Então era o vinho derramado. E Paulo está dizendo assim, mesmo que eu morra sacrificado aqui, preso nessa cadeia, que o meu sangue seja derramado, porque fui pregar o evangelho até vocês, mesmo assim eu me alegro. Diz aí o versículo 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, por ter pregado a vocês, alegro-me e com todos vós me congratulo. Em outras palavras, diremos nós brasileiros, em linguagem de brasileiro, valeu a pena, estou morrendo por vocês, mas valeu a pena. Vocês conheceram o caminho da eternidade em Jesus Cristo. E no 19, ele exorta a igreja. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Em outras palavras, se quiserem chorar porque eu parti, chorem, mas não deixem de se alegrar, porque foi pelo meu ministério que o Senhor me usou que vocês conheceram a salvação eterna. Esse é o papel do crente. Solto ou preso, comunhão com Jesus, fazendo a obra. Muito bem, depois do capítulo 2, versículo de número 19, que eu li, versículo 18 e 19, agora o irmão vai aí mesmo no capítulo 2, no versículo de número 28. E o versículo 28, para você entender, e eu já li a partir do versículo 5, ou melhor, a partir do versículo 25, para você entender melhor,
julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro e tal. Versículo 26, visto que ele tinha saudade de vós, eu li há pouco. Versículo 27, com efeito adoeceu mortalmente. Por isso, tanto me apresso em mandá-lo e tal, mandar até vocês, até Filipe. E aí vem o que eu quero, o 29. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honra, toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Então, qual é a situação hoje? É você estar em casa e chegou algum irmão da igreja. E no que o irmão chegou, você manifestou grande alegria, até porque não temos podido nos ver todos os domingos. Está você alegre e feliz porque chegou um determinado irmão. Você está em sua casa e de repente chega na sua casa o nosso irmão presbítero Sérgio. E já chega, como ele sempre faz, com aquele sorriso bonito que ele tem. E você, que já ficou alegre porque ele chegou, ficou mais alegre ainda com o seu sorriso. O pastor Jorani chega a ficar, eu acho, emocionado com o sorriso do presbítero Sérgio. Mas mesmo que seja um irmão que ri pouco, escolher um irmão, por exemplo, o irmão Rafael, que só ri 2 vezes por ano espontaneamente. E chegou o Rafael e ele não riu. E você o recebeu com muita alegria. Aliás, ele ri pouco, mas o coração é bom. Se você precisar dele, pode telefonar para ele, que se ele precisar, se ele puder, ele vai te ajudar. Mas seja lá como for, seja lá quem chegou, Paulo está dizendo aos crentes de Filipe o seguinte: estou mandando Epafrodito aí, recebam-no com toda alegria. A mesma coisa hoje, meu irmão. Nessa nossa carência de presença, de nos ver uns aos outros, quem chegar é muito bem chegado e você vai se alegrar muito, ainda que nós nem podemos nos abraçar. Mas a alegria existe, está no seu coração e no coração de quem chegou. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso está lá desde o Velho Testamento, Esdras, Neemias, no seu tempo. Então, meu prezado irmão, esse é o capítulo 2, versículo de número 29. Muito bem. Agora você vai aí no capítulo 3, no versículo 1. Veja bem que interessante. De novo falando de alegria. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Nos interessa a primeira parte. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Qual é a lição aqui? Se não houver nenhum motivo na terra que nos dê alegria, se há motivos na terra, como não poder sair de casa, que querem nos dar tristeza, Paulo está dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. E ele vai falar isso de novo daqui a pouco. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, enquanto nós dependermos das coisas da terra para ficarmos alegres, nós vamos ficar tristes muitas vezes. O mundo está passando por isso. Ninguém hoje, com dinheiro, sem dinheiro, morando na cidade, morando no interior, aliás, no interior está até melhor, morando num lugar com todo conforto, com todo recurso, não tem alegria. Não pode ir, não pode andar. Paulo está dizendo assim: a nossa alegria vem do Senhor. Dobrar o joelho, meditar na palavra, orar, cantar, isso sim. E o capítulo 3, versículo 1, Paulo está exortando os crentes da igreja de Filipos: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Repito. Muito bem. Vamos agora para outro texto. E nesse outro texto, você vai ver no capítulo 4, versículo 1, uma outra exortação do apóstolo. Tudo com alegria. 4:1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Um parêntese ligeiro aqui. Eu lhes digo como pastor, porque eu conheço situações complicadas. Colegas pastores desanimados, parando de pastorear, com as agonias que enfrentaram no ministério pastoral.
Paulo podia dizer assim para os filipenses: estou aqui preso, correndo o risco de ser morto por causa de vocês, porque eu fui aí pregar. Olha no que deu. Estou preso. Paulo podia dizer isso. É o contrário, irmão. Olha o que ele diz. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, tenho saudade, minha alegria e coroa, vocês coroaram o meu ministério. Minha alegria e coroa, sim, amados, vem a exortação, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Haja o que houver, fiquemos firmes no Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Você pode esquecer tudo que o pastor Leandro está dizendo. Grave o texto. Sempre digo isso. Grave o texto. Ah, o pastor falou. Não. O pastor repetiu. O pastor leu o que está escrito no texto, na minha Bíblia e na tua. Isso é importante. Isso é importante. Muito bem. Você leu 4:1. Agora você vai ler 4:4. Que eu disse que ele ia falar de novo. Está aí. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que tanta alegria é essa? Jesus Cristo. Lembra-se que lá quando eu li o texto maior, para mim tanto faz, ficar ou partir. Partir é melhor, mas se tiver que ficar, eu fico. Se eu morrer, se eu ficar, fico feliz. Se eu partir, parto feliz. Se eu ficar, fico feliz. A alegria é essa. A convicção da presença de Deus na nossa vida, haja o que houver. Com doença, sem doença, com cura, sem cura. O Senhor chamou, o Senhor deixou, o Senhor sustentou, o Senhor me fez provação. Seja como for, minha alegria e coroa são vocês, igreja. Mas o Senhor me sustenta e me alegra, mesmo quando eu estou cheio de motivos para tristeza. Às vezes nós choramos e lamentamos, reclamamos por muito pouca coisa, meus irmãos. Que não seja assim. Está aí um grande exemplo. Há outros na Bíblia. Outra hora o pastor traz outros. Mas está aí o exemplo do apóstolo Paulo. Então 4:1 e agora 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é Filipenses 4:4. E agora, eu quero que você leia o 10. O 10 diz assim, 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aqui há uma coisa muito interessante. Eu disse que ele não tinha recurso, estava preso, não tinha recurso, estava gemado, Epafrodito doente. Quando ele escreve a carta, ele podia começar a carta assim: irmãos, estou escrevendo para vocês, por favor, me mande algum recurso. Eu não estou, olha, além de Epafrodito não ter dinheiro, agora Epafrodito ficou doente, não posso contar com ele. Eu preciso de algum dinheiro para pagar alguém para fazer alguma coisa. Nada. Não fala nada disso. Ele deixa para falar dos recursos no final. A última vez que ele fala de alegria. E um detalhe, ele fala, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. A igreja de Filipos sempre o ajudou, como se ele estivesse agradecendo. Então, meu prezado irmão, por todas as razões, as que nos agradam e até alguma situação da vida que nos desagrada, alegremos-nos no Senhor, adoremos ao Senhor, busquemos a comunhão com os irmãos, primeiro a comunhão com o Senhor, sejamos fiéis ao Senhor, entreguemos a nossa oferta missionária, o nosso dízimo, a nossa colheita, socorramos, agradeçamos ao Senhor por aqueles irmãos a quem o Senhor tem curado, roguemos ao Senhor o consolo por famílias de outras igrejas que têm perdido os seus entes queridos. Meus irmãos, você já entendeu?
Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Leia de novo a carta aos Filipenses, é uma carta curtinha, de poucos versículos que você lê em meia hora. Leia, medite nessa palavra, porque Jesus Cristo é o Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, louvamos o teu nome por mais uma oportunidade de pregar a tua palavra. Mais uma oportunidade de ler e meditar nela. E pedimos que tu nos ajudes, Senhor nosso Deus, a viver por ela, a imitar o exemplo do apóstolo Paulo. Porque o Espírito Santo que dava alegria a ele é o Espírito Santo que hoje habita em nós e quer nos dar alegria também. Nós precisamos abrir o nosso coração e entender que as lutas que estamos vivendo são muito menores do que as lutas que o apóstolo Paulo viveu. Tem misericórdia de nós. Abençoe a Igreja Congregacional de Vista Alegre e todas as demais igrejas de Vista Alegre do Brasil e do mundo. Tem misericórdia de nós. Abençoe o nosso presidente da República, o nosso governador, o nosso prefeito, todos os políticos, todos os líderes mundiais. Dá-lhes sabedoria para que eles tomem decisões corretas. Eles estão sem saber e sem condição de tomar decisões corretas. Não tem muito o que fazer. Senhor, cessa a praga. Tu podes fazer isso. Tem misericórdia de nós. Eu oro em nome de Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém.